Bom dia, hoje eu vou falar sobre práticas edáficas, vegetativas e mecânicas para o controle da erosão do solo e água. Hoje eu vou fazer um vídeo aula explicando como as práticas edáficas, vegetativas e mecânicas são usadas nesses tipos de terrenos para melhorar a composição do terreno, assim tendo um terreno melhor. Como acontece a erosão? A erosão hídrica acontece em etapas. O impacto das gotas das chuvas acaba fazendo erosão no solo por ser um solo descoberto ou não ter nenhum tipo de cobertura que proteja ele das gotículas da chuva. A água em movimento também transporta as partículas ladeira abaixo, formando os vassoróculas, sulcos e ravinas. Os sedimentos são depositados em áreas mais baixas, causando o assoreamento. Quanto maior a velocidade da água, maior o poder da erosão. E esses assoreamentos acabam assoreando os rios, córregos e acabando com a água local, fazendo a água ficar numa profundidade maior. Agora eu vou falar sobre o que é a erosão. A erosão é um processo de desgaste e transporte e deposição das partículas do solo. Ela ocorre principalmente pela ação da chuva, mas também pode ser causada pelo vento e pelo mau manejo da terra e pela ausência vegetal. Então, o que é erosão? A erosão é um processo que nós seres humanos às vezes deixamos de cuidar da terra. Pode ser ocorrida também pela chuva, igual eu citei os exemplos anteriores. Ela pode ser ocorrida pelo vento, em questão de não ter uma cobertura vegetal e acabar carreando o solo para outro lugar. Agora eu vou falar sobre a urgência do controle erosivo. A erosão do solo apresenta um dos principais desafios ambientais e produtivos da agricultura moderna. Embora seja um processo geológico natural, sua identificação antropológica tem causado prejuízos severos aos sistemas produtivos e ao meio ambiente. O desmatamento indiscriminado ou manejo inadequado das culturas, o uso excessivo e mal planejado de máquinas agrícolas, e especialmente a ausência de cobertura vegetal, tem acelerado drasticamente o processo de erosão nos solos. Já as consequências são múltiplas e inconectadas. A perda insensível de nutrientes essenciais são a diminuição progressiva da versatilidade natural, formando sulcos que evoluem para ravinas profundas, tendo maior prejuízo, e para recuperar essas áreas seriam mais caros para o bolso e não ficaria a mesma área que já estava. Então, o certo seria você tentar no máximo preservar sua área para não chegar a um ponto de uma ravina. E também há riscos de assoreamentos de rios e reservatórios, como a estabilidade estrutural do terreno, com risco de deslizamentos e degradação ambiental em escala de paisagem. Essas perdas comprometem não apenas a produtividade agrícola imediata, mas também a sustentabilidade de longo prazo dos sistemas produtivos e a qualidade dos recursos hídricos regionais. Então, os impactos são imensuráveis e alguns estudos mostram que sem as práticas conservacionistas podem perder de 20 a 50 toneladas de solo por hectare anualmente, comprometendo a degradação pedagógica e natural do solo. Assim, perdendo várias áreas, você vai ter um grande prejuízo e vai conseguir produzir em uma área menor. Agora eu vou falar sobre abordagem integrada de conservação. Para, para reduzir efetivamente os efeitos da erosão, é bom adotar essas três práticas, que são as práticas edáficas, que são as práticas que melhoram a qualidade física, química e biológica do solo, fortalecendo sua estrutura interna e aumentando a agregação das partículas, também melhorando a capacidade de retenção hídrica e nutricional, e estimulando a atividade biológica que sustenta a fertilidade natural. Essas práticas edáficas incluem proteger
a parte química do solo, física e também a fertilidade natural para ter um melhor rendimento na sua plantação. Já as plásticas vegetativas são aquelas que usam sistemas radiculares para proteger mecanicamente a superfície do solo e estabilizar os taludes e as encostas, que é formar barreiras naturais ao escoamento superficial e criar uma malha biológica de ancoragem que previne os movimentos de massa. Essas práticas vegetativas são como algumas plantas que seguram a barreira, como bambus para segurar as laterais dos rios, córregos, e também são a pastagem, que existe um tipo delas que é a branqueara. A branqueara ela é plantada para poder segurar a terra das pastagens nos altos. Assim você pode ter uma pastagem e também segurar boa parte do solo com a chuva. Agora são as práticas mecânicas, são as práticas que envolvem engenharia, estudos físicas e que reorganizam o relevo, controla a velocidade e direção do fluxo de água, assim contendo uma menor erosão no solo. E também são práticas que criam sistemas de drenagem adequados para estabelecer barreiras físicas permanentes contra os processos erosivos internos do solo. Já as práticas mecânicas são o último caso, são quando a pessoa não fez nenhuma dessas práticas edéficas ou vegetativas. São quando não tem mais jeito. Aí, no caso, seria em cidades urbanas, são quando eles concretam canais, escoadouros de água, para poder ter um melhor desempenho. No caso, seria o último recurso a ser utilizado. Essas práticas mecânicas envolvem terraços, canais de concreto, também são alguns camaleões concretados que são melhores para o desempenho das práticas mecânicas, assim ajudando a não ter um grande risco de desabamento do terreno. As práticas edáficas ajudam no fortalecimento do solo, como a cobertura do solo, que a cobertura protege contra o impacto direto das gotas das chuvas, que podem desagregar até 25 kg de solo por cada 25 milímetros de precipitação em solo. Ela evita o selamento superficial e a formação de crosta. Reduz drasticamente o escoamento superficial e mantém a umidade por mais tempo, que regula a temperatura do solo para ter uma melhor plantação e um melhor cultivo para as áreas que têm pouca infiltração. Ela também melhora nos extremos térmicos, também aumenta a rugosidade da superfície, que relata o fluxo da água, e também favorece a atividade de organismos como minhocas, fungos, micro-organismos responsáveis pela formação e agregação do solo. Os materiais eficientes são a palha de culturas como milho e soja, o capim seco, casca de arroz em áreas específicas, mantas biodegradáveis, fibra de coco ou junta de proteção inicial. Servem para poder proteger o solo de erosão do solo mais grave. E no caso, essa aí seria uma erosão mais básica. Aí no caso, a casca de arroz, a palha de milho, ela ajuda a proteger contra o sol, assim mantendo uma área mais úmida no solo, protegendo ele da insolação, que são eficientes também. E eles também usam a cobertura viva, como o amendoim forrageiro, e eles também usam a branquiara como uma cobertura. Manejo da estrutura e porosidade. Solos bem estruturados e agregado estável e boa porosidade permite maior infiltração de água, reduzindo enxurradas e apresentam um menor risco de erosão, porque existem melhor a desagregação. O manejo adequado reduz a compactação, que impermeabiliza camadas superficiais e preserva
Agregados naturais, formados por raiz, organismo que facilita o crescimento radicular profundo que ancora o solo. Então, esse manejo de estrutura e porosidade ajuda a ter uma melhor cobertura vegetal, mantendo ambientes naturais, assim preservando matas, florestas, e também essa porosidade ajuda nas plantações a ter uma melhor cobertura vegetal. Agora eu vou falar sobre as técnicas que eu recomendo. As técnicas recomendadas são o plantio direto, mantendo resíduos nas superfícies, como a casca do amendoim, a palha de milho, a palha de soja e também o milheto. E as classificação pontual e leve para romper camadas compactadas, assim para remover as camadas mais compactadas, você deve usar uma grade para poder ir descompactando o solo, assim poder deixar um solo mais fofo para infiltrar melhor a água. Controle rigoroso de tráfego de máquinas, estabelecendo fichas, porque quando a máquina passa muito naquele lugar, aquele lugar vai ficando mais compactado e ficando mais ruim para poder ter uma melhor vegetação. Assim, as raízes das árvores não desenvolvem direito. Agora eu vou falar sobre as práticas edáficas e melhorias químicas e biológicas. Então, agora eu vou falar sobre as melhorias químicas e biológicas que contém nas práticas edáficas. Recuperação química do solo. Melhorias químicas ajudam no fortalecimento e estabilidade dos agregados do solo, através de vários mecanismos. A calagem aumenta o pH do solo, fornece cálcio, que é um bom composto para ter uma melhor produtividade na sua plantação. O pó de rocha é a remineralização e liberalização gradual de nutrientes. O BCOA é uma estruturação e retenção de água e nutrientes. Já os micronutrientes são os N, B e MO, que estimulam o crescimento radicular das plantas, ajudando numa melhor cobertura vegetal. O aumento da matéria orgânica ajuda num melhor desenvolvimento da planta e uma proteção como uma camada protetora para o solo. Essa camada orgânica ajuda no crescimento natural das plantas, tanto o fator isolado mais importante para a resistência contra a erosão, e também ele ajuda a terra a se manter mais fértil e produtiva. E já aproveitando disso também, vou falar um pouco sobre a compostagem. A compostagem é quando você usa várias matérias orgânicas para ter micro-organismos que vão decompor ela, assim você vai ter uma camada orgânica melhor, assim tendo uma melhor matéria orgânica para ter melhor plantas. Práticas vegetativas, que são a proteção biológica e viva. Faixas de vegetação funcionam como barreiras vivas perpendiculares ao declive que reduzem drasticamente a velocidade da água e retêm solo, sedimentos, e específicas recomendadas são a branquiária relucente, o capim vetiver e o feijão guandu, que são plantas que ajudam bastante nas faixas de vegetação. E também tem como capim mambaça. Esse capim, ele é um capim que protege bastante a terra e dá para criar uma pastagem também por cima dele, assim aproveitando bastante do terreno. Já temos a vegetação ciliar. A vegetação ciliar são a vegetação que fica nas beiras dos rios, nascentes, córregos. Essa vegetação, ela ajuda numa melhor proteção dos rios, para poder assim não ter o escoamento de terra para o rio, assim tendo uma água de melhor qualidade e, e assim protegendo as terras que estão nas beiras dos rios. E umas espécies de árvores nativas indicadas são o ipê amarelo, o ipê roxo, o embaúba, o pau de jacaré, o tambori
e também são recomendados os aloe vera, o ingá e outros tipos de árvore. O plantio de curvas de nível segue rigorosamente as curvas aliométricas do relevo para impedir que o escoamento da água em linha reta. Então, o plantio em curvas de nível são um plantio que consiste em você fazer curvas de níveis na sua terra para poder ter uma melhor proteção contra o solo que será carreado e também terá uma melhor infiltração. Assim você conseguirá preservar seu solo e ter menos erosão e menos carreamento de solo. A cobertura permanente. A cobertura permanente são culturas permanentes, como o capim, que é uma cobertura que você só mantém e repõe. A grama de batatais, que também dá para fazer uma, uma, uma criação de gado nele. E a cobertura permanente também encaixa a rotação de culturas, que são vários tipos de culturas para poder conseguir produzir. Práticas mecânicas em engenharia de conservação. As práticas mecânicas são as práticas que utilizam terraços, barragens, checkdams, canais, drenagens e estabilização de taludes. Os terraços são estruturais fundamentais que criam pat patamentos no terreno, diminuindo o comprimento da rampa e a inclinação efetiva, reduzindo exponencialmente a velocidade da água, que é proporcional ao quadro da velocidade, e aumentando o tempo de oportunidade para infiltração. Em vários tipos de terraço em nível, armazenam água, terraço em gradiente conduz a água lentamente, terraços embutidos integrados ao relevo e terraços de base larga, permitindo o tráfego de máquinas. O espaçamento calculado conforme a declividade e o tipo de solo e erosividade da chuva. Então, os terraços são tipos de inclinações, são curvas feitas na terra para pegar melhor infiltração, e os terraços têm como objetivo infiltrar, segurar a água e também tem o objetivo de segurar o carreamento do solo e aumentar a permeabilidade de água no solo. Barragens e checkdams. As barragens são pequenas estruturas de retenção que captam a água da chuva e sedimentos, diminuindo drasticamente o poder erosivo de enxurradas e aumentando a filtração localizada. As barragens são de tecnologia desenvolvida pela Embrapa, amplamente adotadas em Minas Gerais. São bacias de captação escavadas, que são barreiras transversais e em ravinas construídas com pedra, troncos, gambião e mini barragens. São volumes maiores barreiras de diversos materiais, como pneus e madeiras. Então, resumindo, as barragens são meio que buracos cravados em volta de estradas, plantações. A barragem ela consegue captar mais água que o terraço. A barragem ela tem o seu tamanho maior que a capacidade de chuva na região, para caso ocorra uma chuva mais forte. A barragem ela serve para coletar completamente a água da chuva e infiltrando lentamente a água na chuva, a água da chuva para o solo. Os canais drenagem são os canais que levam a água do terraço para as barragens. Geralmente esses canais são construídos para controlar a água e guiar elas até o seu local de infiltração, ou também como um meio de escoamento dos terraços quando eles estão muito cheios. E os canais escorredouros, eles são feitos geralmente ou de terra ou nos últimos casos, como casos de muita erosão, eles são feitos de concreto para ter uma melhor efetividade no escoamento da água, assim tendo um melhor escoamento da água para as barragens. E agora a estabilização de taludes. São técnicas para evitar deslizamentos e erosões severas, criadas em áreas urbanas, estradas rurais. Taludes agrícolas são com
terras com mais de 30% de declividade. Então, até 30% de declividade, dá para fazer um terraço. Mas acima de 30% de declividade, já não consegue fazer mais um terraço. Aí, no caso, são a estabilização de taludes, que são a solução de mantas geotéxeis, como síntese biodegradáveis, gambiões, que são caixas de tela metálica preenchidas com pedras, que são geralmente arrumadas em voltas de áreas com risco de deslizamento muito alto. Assim, essas grades com essas pedras, elas seguram a terra que está desmoronando dos morros, assim evitando uma erosão mais severa. Agora eu vou falar sobre a sinergia entre práticas. São os casos aplicados. O sistema de integrado de café são os terraços de espaçamentos de 20 a 30 metros. Um plantio com curva de nível, cobertura de palha entre os milhos, com branqueara nas extremidades do milho, a calagem, matéria orgânica usada anualmente, e uma vegetação auxiliar em nascentes. Agora eu vou falar sobre a recuperação de pastagem degradada. A recuperação de pastagem degradada são utilizadas a calagem e a fosfatagem correta, como correção da terra, a escavação leve de terras compactas usando gradeadoras, a ressemeadura de branqueária de alta qualidade, para assim ter uma melhor branqueária de alta qualidade. O cercamento e rotacionamento de piquetes para ter um melhor desempenho no crescimento branquiário, assim não perdendo completamente a terra e chegando na erosão. Agora vamos falar como o controle da horticultura. O controle são em canteiros de nível leve, gradiente, cobertura de morta pesada de 10 a 15 centímetros, tendo como proteção a compostagem e a matéria orgânica, rotação de adubo verdes e a drenagem superficial adequada, resultando em uma qualidade melhor de alimentos para sua lavoura. Agora eu vou falar sobre os objetivos e os benefícios da conservação do solo. Os objetivos e os benefícios da conservação do solo são preservar várias terras que estão jogadas e largadas, assim melhorando a efetividade e conseguindo voltar a produtividade da terra, melhorando a qualidade química, biológica, a estabilidade física e o controle hídrico, assim não perdendo muito o recurso hídrico. A conservação do solo também ajuda, igual eu tinha falado, nas matas ciliares, assim ajudando nos recursos hídricos, assim não tendo assoreamentos de córregos, rios, e com a preservação da fertilidade você irá ter uma plantação com um melhor desempenho, frutos maiores, assim conseguindo exportar mais alimentos. A minha conclusão que eu tive é que com as práticas edáficas e as práticas vegetativas e as mecânicas, você consegue ter uma melhor conservação do solo, assim mantendo tudo corrigido e regulado na terra, assim mantendo uma melhor produtividade, um melhor desempenho e conseguindo recuperar várias terras, assim mantendo a maior parte da terra com maior produtividade. E com esses ensinamentos, você consegue recuperar várias terras e prevenir a sua terra de não ter a perda hídrica, a perda de estabilidade territorial. Como a perda hídrica, você consegue manter. Com a não perda hídrica, você consegue manter a sua os seus córregos e rios sem assorear eles. Você vai conseguir manter um equilíbrio, na natureza. Assim também, você vai conseguir manter uma maior extensão territorial de plantações. E espero que vocês tenham gostado da videoaula.